Me chamo Maísa. Eu estava dobrando a roupa na sala quando o grito rasgou o ar. Não era um daqueles berros de criança cheia de manha, sabe? Era agudo, de pânico, real. Meu filho de 5 anos, Jordan, estava brincando na cozinha com um copo de suco de laranja, sob os cuidados da minha irmã, Luísa. Ou era o que eu pensava. Aquele dia de outono, que começou com a promessa de uma tarde tranquila, desabaria em um pesadelo que marcaria a minha vida e a do meu filho para sempre. Lembro-me do cheiro de canela que vinha da torta que minha mãe assava, um contraste cruel com o que estava prestes a acontecer. Larguei a toalha, o coração disparado, e corri. O que vi me congelou. Jordan estava encolhido no chão, os bracinhos miúdos cobrindo a cabeça, o corpo tremendo em soluços abafados. Luísa se erguia sobre ele, uma sombra imponente, um cinto de couro pesado pendurado na mão, balançando como um chicote, como se fosse uma extensão da sua fúria incontrolável. O suco tinha se espalhado por todo lado, formando uma poça pegajosa no chão da cozinha impecável da minha mãe, mas tudo que eu conseguia ver era a marca vermelha e fresca que florescia nas costas dele, uma tira púrpura que já começava a inchar. Era um lembrete cruel do quanto eu havia falhado em protegê-lo. Luísa, gritei, a voz falha de choque e incredulidade, puxando o cinto da mão dela com tanta força que meus dedos doeram. O que você está fazendo? Ela não se mexeu. Não piscou. Não parecia nem um pouco arrependida. Seus olhos eram frios, endurecidos. Ele desrespeitou a minha cozinha. Derramou suco no meu chão limpo e riu. Ele mereceu. Ele tem 5 anos, eu gritei, a voz embargada pela raiva e desespero. Ele não fez de propósito. É um acidente. Luísa revirou os olhos com desdém, o gesto familiar que sempre me fazia ferver por dentro, e cruzou os braços sobre o peito. Crianças precisam de disciplina, Maísa. Não desse seu jeito de criar, essa sua gentileza parental ridícula. Você o mima como se fosse um boneco. Não é à toa que ele é mimado e insolente. Você o está estragando. Eu tremia, não só de raiva, mas de um medo visceral que subia pela minha espinha. Ajoelhei-me ao lado de Jordan, que chorava baixinho, os punhos cerrados contra a boca, tentando sufocar os soluços. Está tudo bem, meu amor. A mamãe está aqui, ninguém vai te machucar, sussurrei, puxando-o para o meu colo, aninhando-o e sentindo seu corpo miúdo tremer em meus braços, protegendo-o com todo o meu ser. Luísa bufou novamente, um som de desprezo, e saiu da cozinha como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de chicotear um cinto nas costas de uma criança de 5 anos, seu próprio sobrinho. Eu deveria ter ido embora naquele exato momento. Aquele deveria ter sido o limite. Mas o pior de tudo é que estávamos morando temporariamente na casa dos meus pais. Depois do meu divórcio, eu não tinha para onde ir. Meu ex levou tudo, a casa, as economias, até mesmo o carro mais novo. A batalha judicial, arrastada e cruel, sugou o pouco que eu tinha de dinheiro e de sanidade. Então, quando minha mãe, com seu habitual ar de benevolência, ofereceu para ficarmos no quarto de hóspedes até eu me reerguer, eu aceitei. Eu estava desesperada, vulnerável. Mal sabia o custo que aquele sim traria, não apenas para mim, mas para o meu filho. Eu achava que estava buscando um refúgio, mas encontrei um novo tipo de prisão. Mais tarde naquela noite, sentei-me em frente à minha mãe na sala de jantar com a luz fraca, as sombras dançando nas paredes. Jordan estava finalmente dormindo lá em cima, exausto, o rostinho ainda inchado de lágrimas e os soluços ainda me assombrando. Deitei a verdade na mesa, cada detalhe excruciante. Contei tudo, desde a mancha de suco até a correia do cinto e a marca nas costas do meu filho. Implorei para que ela visse a verdade, a gravidade do que Luísa havia feito. Mas, em vez de indignação, ela tomou um gole de vinho, seus olhos fixos em mim com uma calma perturbadora. Maísa, você está sempre exagerando, ela disse, a voz monótona e familiar. Luísa não é perfeita, mas é sua irmã. Ela não fez por mal. Tenho certeza de que foi apenas um momento de raiva. Ela bateu nele, mãe, eu disse, mal conseguindo manter a voz firme, quebrando a calma que ela tentava impor.
Com um cinto, várias vezes. Ele está machucado. É abuso. Minha mãe deu de ombros, um gesto que sempre minimizava minhas dores e problemas. E foi assim que criamos vocês, garotas. Eu e seu pai. Você apanhava também. E olha só, vocês cresceram bem, não cresceram? É assim que se educa. Não, não cresci, sussurrei, a dor e a raiva misturadas. Passei anos em terapia para me sentir humana de novo, para desaprender essa disciplina que vocês chamam de criação. Para me curar das feridas que vocês causaram. Para não repetir os mesmos erros. Ela suspirou profundamente, como se eu a estivesse exaurindo com minhas queixas. Não faça tempestade em copo d'água, Maísa. É só um arranhão. Se você chamar a polícia, vai arruinar a carreira dela. Ela acabou de conseguir aquele emprego de professora. Ela finalmente está estável, com a vida nos trilhos. Não faça isso com sua irmã. Meu sangue gelou. A ficha caiu. Você se importa mais com o emprego dela do que com seu próprio neto? Mais com a imagem do que com o sofrimento de uma criança? Ela não respondeu. Apenas desviou o olhar para a taça de vinho. Não precisava. O silêncio era uma resposta ensurdecedora. Dizia tudo o que eu já sabia no fundo do meu coração, que Luísa sempre seria a favorita, a intocável, e eu, a eterna incompreendida, a problemática. No dia seguinte, Luísa agiu como se nada tivesse acontecido. Como se a violência do dia anterior fosse uma fantasia da minha mente. Ela até trouxe um caminhãozinho de brinquedo novo para Jordan, um sorriso forçado e brilhante no rosto, como se aquele presente pudesse apagar os hematomas roxos que agora se destacavam em sua coluna vertebral. Mantive minha distância, sentindo um nó no estômago cada vez que ela se aproximava de Jordan. Mas por dentro eu estava desmoronando, rasgada entre o instinto de sobrevivência para mim e meu filho e a necessidade ardente de justiça. Naquela noite, Jordan acordou chorando, os gritos ecoando no silêncio da casa, um som que quebrava meu coração. Ele estava pálido, o corpinho miúdo tremendo, agarrando seu cobertor como um escudo e repetindo em meio a soluços: "Eu vou ser bonzinho, mamãe. Por favor, não deixe a tia me machucar de novo." Algo se rompeu dentro de mim naquele momento. Foi como se um dique se abrisse, liberando toda a dor, a raiva e a determinação que eu vinha reprimindo há anos. Eu sabia então, com uma clareza cristalina, que não importava o quão sem dinheiro eu estivesse, não importava quantas pontes eu tivesse que queimar, quantas pessoas eu tivesse que deixar para trás, eu ia nos tirar dali. Nós iríamos sobreviver, e o faríamos juntas, eu e Jordan. Esperei até amanhã, o sol mal despontando no horizonte, antes que o restante da casa acordasse. Em um ato de desespero e pura teimosia, empacotei tudo o que possuíamos em 3 sacos de lixo pretos e um cesto de roupa suja. Era tudo o que restava da nossa vida. Enquanto eu carregava o fardo para o meu velho carroa, que mal aguentava o peso, minha mãe estava na varanda de braços cruzados, o rosto uma máscara de desaprovação. "Você está cometendo um erro, Maísa", ela gritou, a voz cortante como sempre. "Não venha chorar quando estiver sem teto de novo. Não me procure." Eu não olhei para trás. Nem uma única vez. Porque eu tinha nada mais a perder, mas tudo a ganhar, a segurança e a sanidade do meu filho. Aquela era a minha liberdade, o nosso recomeço. O hotel cheirava a água sanitária e tristeza, uma mistura pungente de desinfetante e desesperança. Naquela primeira noite depois de sair da casa dos meus pais, Jordan e eu nos amontoamos em uma cama de solteiro apertada, o zumbido insistente da placa de vago piscando através das cortinas empoeiradas, pintando o quarto com luzes azuis e vermelhas. Eu o segurei perto enquanto ele dormia, aninhado em meus braços, estremecendo toda vez que seu corpinho miúdo se mexia e roçava nas marcas ainda visíveis em suas costas. Eu não podia pagar muito, apenas o suficiente para uma semana. Tinha R$ 310 na minha conta, uma fortuna para quem não tinha nada, mas uma miséria para recomeçar, 2 mudas de roupa limpa e uma criança que agora se encolhia, assustada, quando qualquer um levantava a voz. Mas eu tinha algo mais também.
Algo que fervia nas minhas veias, raiva. Uma raiva fria e decidida. Eu vivi minha vida inteira sob a versão de disciplina da minha família. Tapas que ardiam. Palavras que grudavam, que se enrolavam na alma. Favoritismo tão escancarado que deixava cicatrizes mais profundas que os hematomas. Meus pais idolatravam Luísa. Acreditavam em cada palavra dela. Seu sorriso polido, seu charme ensaiado, sua habilidade de manipular qualquer um para pensar que ela era uma santa, a filha perfeita, a professora ideal. Mas ela não era. Ela era perigosa. E eu tinha deixado esse perigo tocar meu filho, meu bem mais precioso. Não mais. Passei os dias seguintes em um frenesi, aplicando para todos os empregos dentro de uma distância que eu pudesse caminhar. Jordan coloria desenhos no verso de panfletos religiosos que encontrei na mesinha de cabeceira do hotel, enquanto eu fazia chamadas, preenchia formulários online e silenciosamente prometia a ele que as coisas melhorariam, que a vida dele seria diferente da minha. Consegui turnos noturnos em um supermercado 24 horas, repondo prateleiras. Não era glamouroso, longe disso, mas era honesto, me dava um salário e não exigia interação com pessoas que pudessem nos julgar. Não contei a ninguém onde estávamos, nem mesmo para Bruna, minha melhor amiga, porque eu sabia que minha mãe ligaria para ela, faria perguntas, tentaria nos farejar, tentaria me convencer a voltar para casa com a culpa. Eles sempre chamavam de casa quando queriam algo de mim, quando precisavam que eu me encaixasse nos seus moldes. 2 semanas depois, consegui um segundo emprego fazendo transcrição remota. Sentava no saguão do hotel, no computador antigo e barulhento deles, por 6 horas por noite, digitando áudios de tribunal que estalavam em chiados, com Jordan dormindo ao meu lado em um forte de cobertores feito de cadeiras do saguão. Mas a justiça queimava nos meus olhos como uma brasa viva. Eu não ia deixar para lá. Eu não podia. Documentei tudo. Tirei fotos dos hematomas de Jordan, tiradas com a câmera do meu celular antigo, que mal funcionava. Gravei um memorando de voz da noite em que ele acordou chorando. Salvei todas as mensagens que enviei para minha mãe, e as respostas dela, aquelas onde ela dizia: "Você exagera tudo." Sua irmã estava apenas corrigindo-o. Eu construía meu caso silenciosamente, tijolo por tijolo. E então veio o ponto de virada, uma ligação do conselho tutelar. Eu ainda não havia denunciado Luísa formalmente, o medo e a indecisão ainda me paralisavam em parte, mas alguém havia feito uma denúncia anônima. Quando a assistente social chegou ao hotel, meu coração disparou de pânico. Pensei que eles estavam ali para levar Jordan, para me tirar a única coisa que eu tinha. Mas, em vez disso, ela disse calmamente, com uma voz suave e acolhedora: "Recebemos um relatório de abuso físico. Você gostaria de registrar uma queixa formal, senhora Maísa?" Eu assenti, com os olhos marejados de alívio e gratidão, e abri a pasta grossa que eu vinha montando desde a noite em que saímos da casa dos meus pais. Não era mais só sobre os hematomas. Era sobre o sistema que permitia que pessoas como Luísa e minha mãe se escondessem atrás de uma fachada de respeitabilidade e chamassem a violência de disciplina. Entreguei tudo à assistente social. Cada foto, cada mensagem, cada detalhe do pesadelo. Contei a ela sobre como Luísa uma vez me puxou pelo cabelo escada abaixo quando éramos crianças e como minha mãe me disse que era apenas rivalidade entre irmãs. Falei sobre os anos de silêncio, sobre o medo de desagradar, sobre a sensação de que minhas dores nunca eram válidas. A investigação começou. Minha mãe tentou interferir quase imediatamente. Ela me ligou de um número novo, o antigo eu já havia bloqueado, e a voz dela estava cheia de raiva e manipulação. Disse que eu estava sendo dramática novamente, que eu estava criando problemas e que Luísa poderia perder a licença para lecionar. Ela deveria, respondi, a voz firme e inabalável. Ela deveria ser responsabilizada pelos seus atos. Você destruiria a vida da sua própria irmã por uma palmada, ela vociferou, incrédula. Não, eu disse, sentindo a raiva subir. Por uma agressão brutal a uma criança de 5 anos. Isso não é uma palmada. Então, sem mais delongas, a bloqueei. As semanas que se seguiram foram tensas.
Luísa tentou ligar, mandar mensagens de texto, até enviar e-mails com frases como: "Sinto muito que tenha saído do controle. Você sabe como ensinar é difícil e estressante." Eu não estava bem. Ela estava tentando construir um rastro de remorso, de arrependimento forçado, para usar a seu favor. Encaminhei cada mensagem, cada e-mail, ao conselho tutelar, adicionando-os ao meu dossiê. Então veio a audiência no tribunal. Ela achou que eu não apareceria. Achou que eu ainda era aquela irmãzinha assustada e silenciosa que sempre recuava, que se encolhia diante da autoridade dela e da minha mãe. Mas, desta vez, eu não estava sozinha. Eu trouxe uma advogada que me ajudou pro bono, assistente social do conselho tutelar, toda a minha documentação meticulosamente organizada e o pediatra de Jordan, que havia confirmado com um laudo médico que os hematomas não eram acidentais, mas sim resultado de violência física. Luísa sentou ali, impecável em pérolas e pretensão, secando os olhos com um lencinho de renda, como se fosse a vítima da situação, a injustiçada. Minha mãe sentou-se atrás dela, de braços cruzados, lançando-me olhares de ódio, de desaprovação, como adagas, o tempo todo. Mas nada disso funcionou. O juiz, um homem sério e com olhos cansados, ouviu cada depoimento com atenção. No final, ele decidiu a meu favor. Luísa recebeu uma ordem de restrição permanente, proibindo-a de se aproximar de Jordan e de mim, e foi formalmente denunciada à Secretaria de Educação. Ela perdeu o emprego 2 semanas depois. Minha mãe gritou ao telefone que eu havia arruinado a família, que eu era uma filha ingrata e cruel. Mas, na verdade, eu a havia salvado. Salvo Jordan. E, de certa forma, me salvo também. Não chorei quando recebi a ordem judicial. Não houve lágrimas de triunfo. Chorei quando Jordan sorriu novamente. Um sorriso de verdade, um sorriso puro e espontâneo, o tipo que ele não usava há semanas, desde o incidente. Um sorriso que chegava aos olhos e iluminava seu rosto. 2 anos se passaram. 2 anos longos, exaustivos, mas de cura profunda. Jordan começou o jardim de infância em uma nova escola, um lugar acolhedor com professores que entendiam o encorajamento gentil em vez da imposição do medo. Ele ainda se encolhia instintivamente quando ouvia cintos estalarem na TV ou em filmes, mas ele não acordava mais em suores frios, e os pesadelos diminuíram gradualmente. Consegui um pequeno apartamento, com um quintal irregular e uma pia que vazava um pouco, mas era nosso. Nosso próprio espaço. Ele pintou a caixa de correio de vermelho vivo com o nome dele em letras tortas, um ato de posse e alegria infantil. E cada vez que eu abria aquela caixa, lembrava-me de quão longe havíamos chegado daquele saguão de hotel, do cheiro de tristeza e alvejante. E eu nunca olhei para trás, nem por um segundo, até o dia em que minha mãe apareceu no meu trabalho. Eu estava gerenciando uma pequena filial de biblioteca local, finalmente de pé e fazendo um trabalho que amava, cercada por livros e pessoas que apreciavam o silêncio e o conhecimento. Eu estava reorganizando o canto infantil, sentindo a tranquilidade daquele espaço, quando vi o reflexo dela no vidro da porta, embaçado e distorcido. Envelhecida, amarga, envolta em um chale de grife falso, como se ainda pudesse exibir algum tipo de poder ou status. Eu não pisquei. Não me mexi. Mantive meu rosto neutro. "Podemos conversar?" ela perguntou, a voz baixa, quase um sussurro, os olhos nervosos, como os de um ladrão pegos em flagrante, vasculhando o ambiente. "Estou no horário de trabalho", eu disse sem me virar, a voz calma, quase fria. "Eu sou sua mãe, Maísa." A voz dela se elevou um pouco, com um toque de exigência. "Não", eu disse, virando-me lentamente para encará-la, o olhar fixo e inabalável. "Você foi a mãe de Luísa. Eu fui apenas alguém que você criou para ser quieta, para não reclamar, para aceitar o que me era dado e, por vezes, a dor que me infligiam." Ela bufou, um som de escárnio, e deu um passo mais perto. "Luísa não está nada bem. Ela perdeu tudo. A casa dela, os amigos dela. Ela bebe agora. Você fez isso com ela, Maísa." "Não", eu disse novamente, desta vez encarando-a diretamente, sem desviar o olhar. "Ela fez isso consigo mesma."
Eu apenas parei de cobrir os erros dela, de acobertar a crueldade dela. Eu apenas parei de participar do seu silêncio conveniente. Os olhos dela se estreitaram, a raiva brotando na superfície. Nós perdemos nossa reputação por sua causa. Nossa família foi desonrada. Vocês perderam a máscara, eu corrigi. Ela fez uma pausa, então suavizou a voz, tentando uma tática diferente, o velho truque da manipulação emocional. Jordan merece saber quem é a tia dele. Família é família, Maísa. É importante para ele. Inclinei a cabeça, um leve sorriso se formando nos meus lábios. Você sabe o que Jordan disse quando eu contei a ele que Luísa não estava mais autorizada a vê-lo? Ela piscou, confusa. O quê? Ele disse, bom. Não quero a mulher do cinto perto de mim. O rosto da minha mãe se torceu em uma careta de desgosto e raiva. Por um segundo, a verdadeira ela borbulhou para fora, a mulher que costumava bater portas e gritar que eu tinha sorte de ter um teto sobre a cabeça, que era uma filha ingrata. Mas então ela se recompôs, a máscara voltando ao lugar. Uma semana depois daquela visita, recebi uma carta pelo correio, manuscrita, de Luísa. Eu te perdoo, dizia. Perdoar-me? A carta ramblava sobre como a vida dela tinha sido difícil desde o incidente, sobre as dificuldades que ela enfrentava, como a licença dela ter sido revogada foi extremo demais e injusto, e como ela esperava que eu superasse o rancor e a mágoa. Então, eu escrevi de volta uma única frase, curta e direta, que encapsulava tudo o que eu havia aprendido: perdão sem responsabilização é apenas manipulação disfarçada. Enviei sem endereço de retorno, cortando o último laço. Mas o karma, ou talvez o universo, tinha outros planos. O mesmo distrito escolar que a demitiu me procurou sobre falar em uma conferência anual de segurança parental. Aparentemente, alguém havia compartilhado meu discurso do tribunal internamente, e ele tocou as pessoas. Eu dei uma palestra poderosa chamada Quando a Família é o Perigo. Meu nome começou a circular. Uma organização sem fins lucrativos focada em apoio a vítimas de abuso familiar me ofereceu uma posição para liderar um pequeno programa de subsídios para sobreviventes de abuso familiar. Eu disse sim, sem hesitação. E então, eu criei algo novo, algo que nasceu da minha dor, mas se tornou uma fonte de esperança. O Projeto Jordan, um pequeno centro de recursos onde crianças e adolescentes podiam relatar violência familiar sem medo, de forma anônima, segura e protegida. Um ano depois, a cidade nos concedeu um financiamento significativo para a expansão. A cerimônia de inauguração estava agendada para uma manhã morna de primavera, o sol brilhando, um símbolo do novo começo. Jordan usava um terno minúsculo, todo orgulhoso. Eu usava um blazer azul marinho e um coração que, pela primeira vez em muito tempo, não tremia mais. O prefeito me entregou as tesouras grandes e brilhantes. Virei-me para a multidão, que aplaudia, e agradeci às pessoas que acreditaram em segundas chances, na justiça, na cura e na voz dos que foram silenciados. E então eu as vi, no fundo da multidão. Minha mãe, sozinha. Não com Luísa, não com ninguém, apenas uma sombra de si mesma, envelhecida e solitária. Ela não acenou. Ela apenas me encarou, com um olhar vazio, talvez de arrependimento, talvez de derrota. Eu não a convidei, mas também não parei a cerimônia. Porque aquele dia não era sobre ela. Era sobre cada criança que já havia ouvido, não é grande coisa, enquanto sofria feridas que ninguém queria ver. Era sobre Jordan, que agora ria sem medo, com uma alegria genuína. Era sobre mim, Maísa, que finalmente, depois de uma vida de silêncio, falava alto o suficiente para ser ouvida, para fazer a diferença. Enquanto a multidão aplaudia e as câmeras piscavam, imortalizando aquele momento, eu sussurrei uma coisa para mim mesma, uma frase que se tornaria meu mantra: você sobreviveu, e isso é o que importa. Não vingança, não retribuição, mas ressurgir do fogo, mais forte e mais sábia, sem deixar que ele me consumisse. Minha irmã bateu no meu filho com um cinto. Minha mãe riu e acobertou. Mas eu construí algo muito mais forte do que a crueldade delas. Um futuro, uma voz, um legado e, o mais importante,
um lugar seguro para aqueles que, como Jordan e eu, um dia não tinham nenhum. Obrigada por ouvir a história de Maísa. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias emocionantes, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.